Arilton, sobre a diferença nas projeções de crescimento entre as várias economias mundiais. Você pode falar um pouquinho, fazer uma avaliação desse cenário para a gente, falar um pouco sobre a comparação entre as perspectivas do Brasil com outros países? Bom, vamos lá. Vamos começar olhando a Europa e os Estados Unidos, né? Os países desenvolvidos. Os Estados Unidos vinha performando melhor desde o final do ano passado, mesmo antes da vacinação, né, em relação à Europa. A vacinação, obviamente, foi um impulso a mais, né? A economia americana está vacinando, o país está conseguindo a vacinação mais rápido. Isso está fazendo o quê? Melhora a expectativa, melhora a possibilidade de a reabertura econômica. A Europa está um pouco atrás nisso, então ela tá com crescimento mais baixo e ela ainda está adotando medidas de contenção devido ao atraso que eles estão tendo aí na vacinação, tá? A Europa, veja bem, os Estados Unidos está em torno, já vacinou quase 40%, 36%. A Europa ainda está lá nas casas entre 10% e 20%. É muito abaixo. Então, isso aí é um fator que está afetando aí o diferencial de crescimento entre os países. Tá certo? Além disso, os Estados Unidos, ele, primeiro, passou um plano no final de dezembro, ainda na administração Trump, de auxílio. Esses auxílios eles ajudam muito lá na questão de consumo, né? Foi um ponto importante lá. E finalmente o Biden passou mais outro plano de 1,9 trilhões agora nos primeiros meses da sua administração. Também deve dar um impacto muito grande no consumo. E esse impacto a gente está esperando que seja maior. Veja só, se você recebe um dinheiro, você não sabe o que vai acontecer, tem muito risco, por exemplo, da pandemia, você, em geral, você tende a poupar grande parte disso. Não é o caso americano. Eles estão saindo da pandemia com vacinação. A perspectiva é que a economia possa ser aberta e não vai ter novos fechamentos. Então, isso tende a fazer as pessoas ficarem menos precavidas e gastarem mais. Impacto na demanda, isso deve puxar ainda mais aí a economia americana. No Brasil, você pediu aqui, nós estamos também bem mais atrás, né? O Brasil não chegou nem a 10% de vacinação. Isso, obviamente, tem um impacto na expectativa e no consumo. Essa rodada aí de Corona Voucher pode ter um impacto aí no consumo, em particular nas vendas aí, mas ela deve ser bem mais limitada, tendo em vista que a nossa vacinação está muito para trás. Para piorar a situação, tem essa discussão toda aí dessa incerteza, risco fiscal, devido a um orçamento que, teoricamente, não consegue respeitar aí particularmente pedir ao teto, né, a PEC do teto, e fazer nós gastar mais do que a lei permite. Isso está gerando alguma instabilidade, o governo e o Congresso não estão conseguindo chegar a um acordo, pelo menos não conseguiram até agora. Então você junta vacinação atrasada, risco de... nós estamos numa fase crescente aí da pandemia, né? E esse problema de risco fiscal, você está vendo aí, nós devemos ter uma queda um pouco maior do crescimento. O Boletim Focus saiu hoje, ele já está semana a semana mostrando aí um crescimento cada vez menor. Nós já estamos muito mais próximo de 3 hoje do que de 3,5 como era no início do ano. Então essa é a nossa situação. Nós devemos ter um impacto maior aí com esse atraso na vacinação. Que a vacina é isso, né? A vacina é a grande possibilidade de você reabrir a economia sem problemas de saúde, sem necessidade de fechamento. Então a vacina ela reduz muito o risco. Infelizmente nós não estamos conseguindo avançar. O Arilton, e com essa diferença aí no crescimento que você trouxe aí pra gente, mostrando, né, tanto Estados Unidos, Europa, aqui Brasil, quais são as consequências que você vê para o Brasil, os maiores impactos mesmo que você acha que o Brasil pode sentir com esse cenário? Olha, quando você tem uma economia igual a americana, crescendo muito, a tendência é as empresas lá vão ficar mais lucrativas. Então isso tende a atrair mais capital para os Estados Unidos. Então isso vai dificultar do nosso lado de cá, do Brasil, financiamento, moeda forte, adquirir moeda forte. Então, isso tende a fazer o quê? Nós devemos ter saída de capital, o que leva necessariamente a pressão sobre o câmbio. Aí nós temos duas opções. O Banco Central deixa o câmbio desvalorizar, que pode afetar a nossa já elevadíssima inflação, ou deixar ajustar ao mercado. Mas essa é uma pressão que vai ter adicional. Outro problema é qualquer choque nesse momento em um país que está fragilizado como é o Brasil, isso pode ter impacto maior ainda e dificultar ainda mais as empresas e o governo se financiarem no mercado. Então, esses são aí os riscos que nós estamos correndo no momento, né?
devido a essa fragilidade fiscal e de vacinação que nós estamos sofrendo no momento.